é tech também. Vambora, Agatha. O Rio é tech com Beto Largman. Eu acho essa vinheta Beto, super futurista. Ô, Beto, esse Largman é de onde, hein? Esse Largman é lá de uma região que é considerada hoje Ucrânia, Polônia, Romênia, chamava-se Bessarábia. Bessarábia, ali no leste europeu. É. E é o quê? Avô? Bisavô? Avô. Todos meus avós de materno. Mas você tem família lá ainda, ou Beto? Não tem. Não, porque nessa loucura que a gente está vivendo lá de guerra, né? Não, eles saíram chegaram aqui antes da Segunda Guerra, tá? E aí estão aqui desde... Minha mãe já é baiana, meu pai é de Petrópolis, enfim. Eu sou terceira geração, né, na verdade. Você já Beto misturou, terceiro. Vira lá que nem a terceiro. gente. Já tá que nem a gente. Beto, tudo bem, querido? Bom dia. Tudo ótimo. Como é que você tá? Tô ótimo. Fui ao Maracanã ontem, né? Como é que podia estar ruim, né? Meu Deus, olha só. Você foi ao Maracanã? Você é tricolor, né, Beto? Sou tricolor, Né? A gente tomou um pau do Flamengo. Vamos deixar esse assunto pra lá. Tá Não lembra bom. disso, não? Mas ontem foi bom. Tá ótimo. O importante é viver o hoje, né? Eu tava vendo, Beto, você deve estar mais informado do que eu. O Dônula também, porque o Dônula, ele tá atento em tudo que acontece, né? Eu tava vendo uma notícia, tô tentando achar aqui, em cima de inteligência artificial, de algum estudo, cara. Eu vi aqui, enfim, algum estudo que estava sendo feito em cima de inteligência artificial, que foi divulgado ontem, anteontem, eu estava lendo. Eu vou achar ao longo da nossa coluna, mas eu sei que de alguma forma você vai passar por isso hoje no teu tema também, né? Pode ser, provavelmente. Eu vou falar sobre uma aprovação que a Neuralink, que é uma das empresas do Elon Musk, né, que é dono lá da SpaceX, também do Twitter e da Tesla, fabricante de carros elétricos. Ele tem essa empresa, desde 2016, foi fundada com o objetivo de fazer implantes cerebrais em seres humanos, com objetivo de aliviar sintomas ou até curar paralisia, cegueira, obesidade, lesões cerebrais, enfim. O grande lance dessa empresa não é a forma, como se vai alcançar o objetivo. Porque isso já existe desde 2000 e pouco. Inclusive, a gente tem o Miguel Nicoleles, brasileiro premiado, que tem um estudo incrível sobre isso. O grande passo, né, que a Neuralink quer dar, e ela é uma empresa privada, é a diminuição do tamanho desse implante, a capacidade de atingir mais neurônios. Para você ter uma ideia, os implantes feitos pela academia, para essas experiências da academia, chegaram a 200, 300 no máximo de neurônios sendo processados. Sim. O chip da Neuralink vai processar 2.000 no mínimo, né? Então é um aumento enorme, e ele vai ter uma capacidade de ser autossuficiente em relação à energia. Ele vai poder ser carregado, ele tem uma bateria, vai poder ser carregado de maneira exterior, né? Não vai precisar tirar o implante para recolocar a bateria, né? E então, assim, a gente está entrando numa nova era com os avanços nessa área, em que a gente começa a ser meio ciborgue, se a gente pensar bem, né? A partir do momento que você tem... A gente já hein, Rodolfo? Se você tem um marca-passo, você já não é um ser humano natural que evoluiu como Darwin, né? Fez a teoria dele, de uma evolução natural e orgânica das espécies. A gente está entrando numa fase, com esse experimento, principalmente... e se a coisa der certo, em que a gente vai passar de uma evolução natural e orgânica para uma evolução tecnológica e artificial, né? Isso gera inúmeros debates éticos, filosóficos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, existe um movimento chamado transhumanismo. São pessoas que querem... Elas não têm defeitos físicos, não têm nenhuma doença, elas simplesmente acham que a evolução orgânica, biológica, não é suficiente para elas.
elas querem mais. Elas querem mais funcionalidades, mais força, mais poderes, né? Então, isso é um limiar aí de um momento na nossa história. Por isso, a gente tem que falar de inteligência artificial também. Eu vou citar o Arthur C. Clarke, que foi um grande escritor, foi autor do 2001, Odisseia no Espaço, na verdade, do conto que originou o filme. É um cara que antecipou a internet, antecipou os satélites, os telefones celulares, as assistentes digitais, os carros elétricos, os carros autônomos. O cara assim, ele tinha uma bola de cristal maravilhosa. E eu vou falar, eu sei que é segunda-feira, não é um dia muito bom para eu falar isso que eu vou falar aqui agora. O pessoal está começando a semana, mas assim, ele falou o seguinte, ele diz que ele, lá em 1964, quando não tinha televisão, não tinha nada, e ele previu tudo isso. Ele falou, eu suspeito que a evolução orgânica ou biológica chegou ao fim. Estamos agora no início de uma evolução inorgânica ou mecânica, tecnológica, Sim. que será 1000 vezes mais rápida. Gente, eu quero evoluir sozinha, hein? Eu não quero ninguém interferindo em nada. Por favor, Pois é, então eu quero evoluir de forma orgânica. O que você acha? Mas a questão aqui, Beto, Dônula, passar para o Dônula também, é que, e óbvio que coloca uma ampla de uma discussão. Pelo que eu entendi, o mote, Dônula, primeiro, por exemplo, possibilitar a cura de doenças intratáveis. Perfeito. Então, você puxa pelo lado de você curar uma cegueira ou você curar algum outro tipo de doença que hoje a medicina não te cura através de um implante como esse, mas é óbvio que abre, né, Dônula, 1000 outros precedentes. Então, o que você imagina que pode ter dentro da sua cabeça? O quanto que isso pode te manipular? O quanto que isso pode ser um microchip na tua cabeça para ler a sua mente? Mas a verdade é, se isso fosse para a cura de doenças intratáveis, eu vou te dizer uma coisa, eu jamais, como disse a Agatha, quero algo dentro de mim. Mas se eu tenho uma doença intratável batendo na madeira para que isso não aconteça, e alguém me diz que colocar um chip na minha cabeça, por exemplo, vai fazer com que uma pessoa que não enxerga, não tem perspectiva de enxergar, ela volte a enxergar, eu acho que tem que estar na pele de uma pessoa como essa para saber como que ela responde e se ela topa, né? Exatamente. Só falar uma coisa que é importante, porque isso levanta... Essa empresa, a Neuralink, ela é polêmica. Por quê? Porque o Elon Musk é um trator. Ele quer fazer a coisa, ele quer fazer rápido, ele quer chegar ao mercado. E ela tá sendo investigada por várias entidades americanas, inclusive agora pelo Congresso, porque vários ex-funcionários falaram que eles não cuidam da maneira como deveria ser dos cobaias. Então, por exemplo, eram 60 porquinhos que iam ser cobaias e foi feito rapidamente um protótipo do chip, e o chip era grande demais, alguma coisa aconteceu, tiveram que sacrificar 20 dos pobres porquinhos. Mas eu acho sim que essa discussão, eu também estava pensando ontem, se eu tivesse uma doença dessa, eu ia querer que isso acontecesse o mais rápido possível. Então, esse limiar, né? Então, mas eles têm que respeitar, né? Por isso é interessante que o FDA, que é o órgão americano, autorizou de alguma maneira. O FDA, o que acontece? As empresas, quando querem fazer experimentos com humanos ou com animais, eles enviam, né, um relatório enorme. E, de alguma maneira, eles avaliaram o relatório e consideraram que a Neuralink está apta a começar testes em humanos. É muito interessante. Quando você fala de implante, e a gente está falando de caminhar para áreas cada vez mais profundas do corpo humano, lá atrás, isso é uma cirurgia bastante comum já no Brasil, é feita inclusive no fundão, é o implante coclear. Cóclea é uma parte do ouvido, hoje a gente não fala mais ouvido, né? A orelha interna, em que você reestimula a parte cerebral responsável pela audição. Isso é muito bacana. Agora a gente está falando de implantes cerebrais, a gente está invadindo áreas do cérebro. E detalhe, Rodolfo, por exemplo, nós temos capacidades de memória e de aprendizagem ainda desconhecidas, entocadas na nossa cachola. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar da síndrome de Asperger ou de Asperger, que são os autistas de alto desempenho, que são aquelas pessoas que têm muita dificuldade de interação com o outro, mas, por exemplo, ao ouvir uma única vez uma ópera, são capazes, essas pessoas, de tocarem... Rain Man, aquele filme Rain Man. Rain Man, por exemplo.
Você tem um documentário incrível na BBC a respeito dos Aspergers ou dos Aspergers. Então, será que por implantes cerebrais nós poderemos estimular essas áreas do cérebro para criarmos gênios ou supergênios? Aí entra a discussão ética e deontológica. Qual é o limite entre o desenvolvimento, o uso do corpo humano para experimentação e o nosso convite a uma loucura? Nós teremos estrutura para esse grau de desenvolvimento que não é orgânico e ele é, sim, artificial, Beto? Essa é a questão. E também tem a questão da desigualdade. Isso só vai aumentar a desigualdade em quem pode fazer o implante, que obviamente não será um procedimento barato, e quem não pode. Né? A gente vai ter duas novas espécies, quer dizer, vai ter o Homo sapiens e o Homo Deus, né? Sim. Né? Enfim, outra coisa... Fala, Rodolfo, que eu tenho uma outra coisa. Não. O que eu ia só te colocar antes disso é que também para se chegar a, eventualmente, a cura de doenças intratáveis, é um processo enorme que antes disso, que é uma promessa lá no finalzinho dessa curva, antes disso eles têm que fazer os implantes, conectar, né, o implante, o chip com o cérebro, com computadores, e aí é um mundo de possibilidades do que se pode fazer numa transição como essa, até em tese se chega lá, porque também não há essa garantia, é uma promessa deles ou um sonho deles, dessa tal da empresa Neuralink do Elon Musk. Diga, Beto, perdão. Não, só uma última, porque o Elon Musk foi um daqueles que assinaram, falando de inteligência artificial, aquele manifesto para parar um pouco, né, as inteligências artificiais mais sofisticadas, porque a gente não estava preparado. Para ele, esses implantes vão permitir que a humanidade, isso é viagem do Elon Musk total, que a gente consiga realmente, com a nossa rede de humanos, de ciborgues, que a gente consiga não deixar que a inteligência artificial domine a humanidade, porque nós vamos estar preparados com um coletivo, digamos assim, de mentes conectadas. Conectados estaremos também na semana que vem, Beto. Ótimo. Tá bom? Tá, ó. Vamos todo mundo pensar Valeu, nisso Beto. um pouco, Isso. sem fundir. Você conseguiu fazer o detox digital? Semana passada, Rodolfo, ele propôs um detox digital pra gente, não consegui fazer, tá? Fui completamente falha. Eu tô no caminho, mas vai ter um videocast só sobre esse assunto, com todas as dicas de duas super psicanalistas que abordam esse assunto. Ah, bacana. Você não conseguiu, né, Dano? Fica a dica. Médici, eu acho que eu consegui parcialmente. Ah, em Paris eu acho que eu também conseguiria, Não. Rodolfo. No Rio acho que é um pouco mais difícil, mas em Paris eu acho que eu conseguiria. Olha, Valeu. Se contar Beto. minha situação, você chora, Agatha, você chora. a reportagem que eu li, Beto, era a seguinte, no Globo, debate sobre regulação da inteligência artificial mobiliza 60 países e 800 medidas. A maior parte das empresas precisará de tempo para se adequar às futuras leis, mostram na pesquisa, mas aí é tema para gente, para a próxima semana ou para outra semana, ainda nesse assunto pitoresco e de certa forma preocupante. Um abraço, Beto. Abraço, Até Rodolfo. semana que vem. Valeu. Boa Valeu, semana. Beto.